Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futpedia e sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto, eu vou falar sobre a Guerra do Futebol, que foi uma guerra que começou por causa do futebol. Óbvio que ela não começou por causa do futebol, mas eu vou explicar tudinho para vocês. Bom, essa guerra ela aconteceu no ano de 1969 e foi entre os países de Honduras e El Salvador. E por que esses caras estavam tretando e o que o futebol tem a ver com isso? Calma, que eu já vou explicar detalhe a detalhe para vocês, mas basicamente El Salvador, ele é um país bem pequenininho, com uma densidade demográfica muito grande, e para você que não sabe o que é densidade demográfica, é quando tem muita gente para pouca terra, então tem muitos habitantes num território muito pequeno. Só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, eu vou tentar colocar um mapinha aqui do lado, e aí vocês vão enxergar onde fica Honduras, onde fica El Salvador e qual é o tamanho dos dois países. Então, El Salvador tinha uma densidade demográfica muito alta, muita gente, pouca terra. Honduras era um país vizinho com um território um pouco maior, não tinha uma população menor, mas era menos gente por tanto de terra que tinha. Então, algumas pessoas acabaram saindo de El Salvador e imigrando para Honduras. E aí começou a acontecer um negócio na América Latina inteira. A América Latina sempre foi bem pobre e nos anos 60 ele foi bem pós a Guerra Fria, então vários governos da América Latina estavam fazendo muita cagada, colocando os países em crises econômicas muito grandes, e aí os Estados Unidos, com medo do comunismo pintar a América Latina de vermelho, começou a intervir em governos de vários países diferentes, né? A gente já conhece um pouco dessa história, aconteceu em Cuba, aconteceu no Panamá, aconteceu em tudo quanto é país da América Latina, isso também aconteceu um pouco ali entre Honduras e El Salvador, e aí o presidente de Honduras fez o que muito ditador gosta de fazer quando ele faz cagada no governo, né? Botar a culpa em alguma minoria. Então a gente já viu isso acontecer na Alemanha, quando um certo austríaco resolveu culpar a crise da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Botou a culpa na minoria de judeus lá. Isso também aconteceu em Uganda, quando o Idi Amin botou o país de Uganda sobre uma crise muito forte. Ele começou a botar a culpa nos indianos que viviam ali, falando, esses indianos que vêm para o nosso país aqui, a nossa crise é por causa deles, vêm roubar nossos empregos e blá 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 blá. Isso aconteceu também em Honduras, já que muitos salvadorenhos estavam indo para Honduras atrás de terras e oportunidade. Ele viu ali e falou, opa, vou botar a culpa nesses caras aqui. Falou que a crise que estava acontecendo em Honduras era culpa dos salvadorenhos. Isso começou a gerar uma rixa entre a população, né? Então eles começaram a discriminar cada vez mais os salvadorenhos e ser muito hostil com eles. E aí isso começou a gerar uma tensão entre os dois países. E isso só foi piorando até que em 1969 teve o fatídico jogo para as eliminatórias da Copa do Mundo do México de 70. Então os países da América Central ali estavam jogando para ver quem iria para a Copa de 70. E calhou que nas eliminatórias ia ter um cruzamento, um jogo entre Honduras e El Salvador. E aí, primeiro El Salvador foi jogar lá em Honduras, e aí tiveram aquela bela recepção de Libertadores, né? O pessoal acampou na frente do hotel, ficou batendo tambor, soltando fogos e fazendo barulho, não deixando a galera dormir, e aí o jogo acabou 1-0 para Honduras. Depois no outro jogo foi em El Salvador e a recepção foi a mesma, pedrada na janela do hotel e barulho e não deixou os caras dormir. E El Salvador foi lá e ganhou de 3-0. Como não tinha critério de desempate ou saldo de gols, senão El Salvador já teria passado, eles tiveram que fazer um terceiro jogo em campo neutro. E aí esse terceiro jogo foi no México. E esse jogo acabou 3-2 para El Salvador, com gol no finalzinho do jogo. E aí El Salvador acabou se classificando para a Copa do México, depois eliminando Honduras. E isso foi o estopim que faltava, né? Porque os caras já se odiavam ali, as duas populações se odiavam, o governo botando a culpa no pessoal de El Salvador, que eles estavam saindo do seu país, entrando em Honduras, roubando terras e tirando emprego da galera. Então os hondurenhos já estavam putos com o pessoal de El Salvador vai e ainda elimina os caras da Copa. Então eles começaram a queimar a casa de alguns moradores de El Salvador, né? Que estavam imigrando no país, a hostilidade foi muito grande com eles, e aí o presidente de El Salvador pensou, não vou deixar meu povo sofrendo lá no outro país, foi lá e atacou Honduras. E aí Honduras não ia deixar barato, foi lá e atacou El Salvador. E aí a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, encabeçado por um certo país aí que a gente conhece, foi lá e interviu na treta e falou, vocês já estão todo lascado aí, o país em crise econômica, os dois países estavam quebrados, vocês vão ficar gastando dinheiro com guerra também?
Aí os caras conseguiram articular um acordo entre eles, e aí o presidente de El Salvador falou, beleza, vamos parar a guerra, desde que vocês deixem o povo de El Salvador sair do país de vocês e voltar aqui para nossa terra em paz, sem acontecer nada com eles. E aí o pessoal deixou, o pessoal de El Salvador saiu de Honduras e voltou para o seu país, e essa guerra durou apenas 6 dias. Então ela é conhecida como, mais ou menos 6 dias, né? Ela é conhecida como Guerra do Futebol, mas também a Guerra das Senhoras, porque ela durou mais ou menos esse tempo aí só. E apesar dessa guerra ter acabado muito rápido, ela chegou a custar a vida de cerca de 6 mil pessoas. Então 6 mil pessoas acabaram morrendo nessa guerra, mas ela durou bem pouco tempo aí. E essa foi a vez em que o futebol começou uma guerra. A gente sabe, né, que essa guerra ela provavelmente iria acontecer de um jeito ou de outro. Calhou das eliminatórias da Copa de 70 essas duas seleções terem que jogar, então foi a faísca que faltava para eles dois entrarem em um conflito de fato, mas a gente sabe que não é por culpa do futebol, né? Tem outras coisas por trás. Mas você já sabia disso? Sabia que o futebol começou uma guerra? Eu acho que você já deve saber que o futebol parou guerras, né? Se você viu o último vídeo do canal, você viu aí 5 vezes em que o futebol ajudou a parar conflitos pelo mundo. Se você não assistiu, volta um vídeo atrás e assiste. Talvez, se eu não esquecer, eu vou deixar ele no card aqui, ou na descrição, ou no comentário. Mas ele é muito fácil de achar. 5 vezes em que o futebol parou uma guerra. E esse é o vídeo da vez que o futebol começou uma guerra. Nesse vídeo aqui eu acabei resumindo bastante, porque eu não sei se é um tema que vocês gostam de ver detalhes, só quer saber da parte do futebol, você quer saber mais da parte de geografia, da parte econômica, da parte cultural, dos contextos, números, datas, pessoas, estatísticas que envolvem esse conflito, por exemplo. Então eu enxuguei bem a história. Tem vários canais de história que contam mais a respeito dessa guerra do futebol aí, ou guerra das senhoras. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar, mas conta pra mim nos comentários se vocês querem ver um vídeo mais detalhado. Então, nos próximos vídeos que eu fizer, eu vou dar bem mais detalhes, ou não, depende do que vocês acharem aí, eu faço pra vocês, espero que vocês gostem. Inclusive, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desse vídeo pra mim saber e fazer outros vídeos parecidos ou não. Também se inscreva no canal, porque eu tô soltando vídeos aí toda semana, pelo menos até o final desse ano. Vou querer soltar pelo menos um vídeo por semana. Então se inscrevam, porque senão nunca mais vocês vão ver minha cara, vocês vão perder esse canal aqui, o YouTube não vai sugerir pra vocês. Então não deixa de se inscrever pra vocês não perderem outros vídeos que eu tô fazendo, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, tamo junto e até a próxima.